Estamos de volta com o Boletim das Eleições, que recebe agora o deputado Ulisses Gomes, do PT, eleito para seu primeiro mandato aqui na Assembleia, com 41.265 votos. Ulisses nasceu em Itajubá, no sul de Minas. É graduado em Administração Pública, foi metalúrgico e também vereador de Itajubá. Deputado, parabéns pela vitória. Obrigado. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história, da sua trajetória, como é que o senhor ingressou na vida pública, porque eu sei que, além do que eu citei aqui, o senhor também tem participação, fundador do Diretório Central de Estudantes da Fundação de Ensino e Pesquisa de Itajubá, uma atuação em Pouso Alegre como diocesano. Fala um pouquinho. Como é que o senhor entrou na vida Eu pública? militei um tempo na Pastoral da Juventude, minha formação dentro da Pastoral da Juventude na Igreja Católica. E dentro desse movimento da igreja que eu comecei a inserir um pouco da minha militância dentro da ação política também. Sempre mesclando um pouco com a juventude na pastoral. Você citou aí o DCE, um tempo que eu estudei História também na FEP, em Itajubá. Nós participamos do movimento estudantil e também enquanto metalúrgico, foi tudo nesse período. Eu era metalúrgico, ferramenteiro, formado no Senai, trabalhando em Itajubá. E tinha um pouco dessa militância metalúrgica também. Então, dentro dessas ações, eu acabei envolvendo essa ação política, me filiando ao PT. Eu já militava desde 94, me filiei em 98, e a partir de então fui fazendo desse trabalho meu dentro da igreja com jovens, no movimento estudantil e metalúrgico. Posteriormente, eu acabei me envolvendo ainda mais com o movimento de defesa dos direitos da criança e adolescente, lá no sul de Minas, na Frente Sul Mineira, e participei muito tempo aqui também em Belo Horizonte, da Frente Estadual em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, também de alguma forma linkada à frente parlamentar que a Assembleia tem. Então tive uma atuação também nesse movimento da criança e adolescente. E começou bem cedo, porque também o senhor foi vereador, né? Pois é, em sequência, em 2000 eu saí candidato a vereador, fui vereador no período de 2002 a 2004, em seguida fui candidato a prefeito em Itajubá. E nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado em Brasília com o deputado Odair Cunha, deputado federal, também do sul de Minas. Nesse período, intensifiquei a minha ação nos municípios, além dessa militância do movimento social e do movimento da igreja. A ação política, posso dizer que ela foi intensificada nessa ação junto do deputado Odair Cunha, deputado federal, do qual eu fui chefe de gabinete dele. E aí atuando nos municípios do sul de Minas com mais intensidade, seja em Brasília ou acompanhando diretamente nos municípios. Isso nos deu a condição de, atuando ao lado dos prefeitos, vereadores, lideranças sociais, de colocar o nosso nome aí nessa eleição e conseguimos essa vitória importante. Essa aprovação, E falando de sul de Minas, quais que são os projetos do senhor para esse primeiro mandato? Fazer o que em prol do sul de Minas? Quais são os projetos? Olha, o sul não é diferente de outras regiões, obviamente representar o sul de Minas nos impõe o desafio de ter que dialogar em vários temas. A questão da agricultura, o café forte, o turismo é um tema muito importante para o sul de Minas e não é diferente para o estado. Mas são temas que, particularmente, têm interesse em me envolver. Sobretudo, a questão do turismo. Eu defendi isso na campanha, a gente atua isso junto, em parceria com o Odair, que é um deputado atuante na região, preocupado com essa questão do turismo. Eu tenho convicção que o turismo obviamente, a nível nacional e do estado, mas para o sul de Minas, um potencial muito forte. Eu acredito que uma cidade que se preocupa com isso, ela tem um potencial de desenvolvimento muito forte, porque o turismo ele impõe a necessidade do município ter infraestrutura, uma boa infraestrutura, um trânsito organizado, oportunidade de cultura, de lazer também forte, uma saúde também, um turista que vai na cidade tem problema, ele quer ser bem atendido, ou seja, pensar o turismo nos impõe o desafio de garantir uma série de questões para a cidade, e eu acredito que, pelos potenciais que o sul de Minas tem turísticos... Pois é, algumas cidades até já conhecidas mesmo por esse potencial turístico, Sim. E eu tenho interesse em fazer com que esse nosso mandato seja muito articulado com os circuitos turísticos, que no sul de Minas tem vários, bem estruturados, e eu acredito, e eu quero poder fazer com que o nosso mandato seja também um mandato de diálogo, de interlocução com as políticas de turismo focadas nos circuitos turísticos, que são ferramentas importantes para o desenvolvimento local, e eu acredito que nós vamos trabalhar muito nisso. Outra vertente importante, que é uma ligação que eu tenho histórica, a questão da juventude. Trabalhei nessa área da criança e adolescente muito tempo, com adolescentes infratores, e eu quero fazer com que também o nosso mandato esteja a serviço desse tema. Em que sentido?
no sentido de promover políticas públicas na área da cultura e de lazer que possam oferecer a nossos jovens uma oportunidade diferente e, obviamente, contrapondo o grande problema que nós temos hoje no Estado, e o sul de Minas não é diferente do que o Estado tem, o problema com as drogas, né? O sul de Minas, por ter característica de muitas cidades pequenas, além do problema da droga, seja ela o crack, que está muito grande hoje, tem um problema também do alcoolismo. Porque cidade pequena, o jovem não tem o que fazer, é muito boteco, é bar para todo lado. Então, assim, eu acredito que quero fazer com que a nossa ação esteja a serviço disso. Seja na oportunidade de recurso, seja na questão da legislação, na fiscalização e no acompanhamento do governo do Estado, nas políticas que venham atender esta prevenção, mas também políticas, no caso de adolescentes infratores, que possam atender e dar uma oportunidade para esse jovem que caso esteja ligado a esse problema, possa sair disso. A gente precisa de políticas que atendam a esse sentido também. Deputado, o senhor teve 41.265 votos. A maioria veio de Itajubá? Não, a maioria veio do sul de Minas. Itajubá foi cerca de 11 mil votos. Ou seja, um quarto da votação eu estive em Itajubá e todo o restante, mais de 30 mil votos, na região do sul de Minas, né? A cidade com mais voto eu tive em Itajubá, cerca de 11 mil. Percentualmente eu tive em Cambuí. Itajubá me deu 24%. Eu tive 24% dos votos lá, em Cambuí 27%. Uma cidade que eu acolhi também. Agora Eu sou casado lá, minha esposa é de lá, família. Então, assim, sou majoritário na cidade e Cambuí hoje é uma cidade prioritária para a gente trabalhar também. A gente pode falar, assim, do maior desafio, o que foi a experiência dessa campanha, dessa primeira campanha? Olha, a campanha, ela nos, assim, o desafio é, obviamente, ganhar a eleição, né? A disputa é muito grande, muito candidato. O sul de Minas, dessa vez, teve muito candidato no sul de Minas e dentro do partido também. Acaba que impõe um desafio maior você disputar dentro do partido com vários candidatos. Mas a gente gera muita esperança, muita expectativa nas pessoas. Eu rodei mais de 50 mil quilômetros, visitando cerca de 80 municípios do sul de Minas. Fui votado em 160, mas a concentração mesmo, tive muito presente no município, com muito contato, e a gente percebe a vontade, o anseio das pessoas de ver um resultado, ver uma ação diferente. E eu tenho conversado muito com a equipe que trabalhou com a gente de manter essa preocupação, manter esse contato permanente para não perder essa dimensão. Porque acaba que agora você vai distanciando um pouco pela atividade parlamentar, que impõe uma agenda muito intensa aqui em Belo Horizonte, que é importante, mas eu não quero perder essa dimensão de ter o contato com a base, de conhecer o problema e, na medida do possível, fazer o máximo para atender essas expectativas que nós geramos na campanha. Agora, falando do PT, o partido, né, só foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores, é um partido de oposição ao governo do Estado aqui na casa. Como é que vai ser o trabalho do senhor aqui dentro da bancada em relação ao posicionamento com o governo do Estado? Olha, isso vai sendo construído também aos poucos. Eu acredito que a bancada tem uma larga experiência já até de oposição, mas pelas conversas, pelo que a gente está percebendo, nós temos uma boa expectativa do novo governador, né, que tenha um diálogo mais aberto com a oposição e a oposição também possa construir esse papel no sentido de fazer o seu papel, né? A oposição de cobrar aquilo que está entendendo que está errado ou que precisa ser melhorado no governo, e a gente espera que o atual governador tenha mais abertura nesse sentido. E o meu papel nesse sentido é, de fato, de fazer um diálogo aberto. Não, eu vou somar a bancada. Tive uma experiência com vereador também de oposição, outra experiência no parlamento como assessor, mas em Brasília, sendo situação. E um pouco dessa experiência eu quero trazer para a bancada, quero contribuir. Não vim para aprender, vim para contribuir, mas eu tenho certeza que tem muita coisa no Estado e, no caso da nossa região, que a gente precisa pontuar, e eu espero contribuir nesse sentido. É aquilo que a gente tiver espaço para dialogar com o governo, com a base do governo, eu com certeza vou somar muito. Aquilo que a gente perceber que não interessa a bancada que vai defender, a gente vai se posicionar. Mas eu tenho consciência que eu quero fazer aqui um mandato de diálogo, um mandato de construção, e nesse sentido nós vamos estar sempre abertos a construir junto com o governo, com a base, não tem problema nenhum nesse sentido. Tá, deputado, nosso tempo está encerrado, só gostaria de agradecer esses mais de 41 mil votos. Com certeza, eu quero aproveitar a oportunidade, essa primeira oportunidade, eu acho que nós vamos, esse espaço da Assembleia
vai ser muito importante para dialogar com o cidadão, mas neste, que é o primeiro, queria aproveitar o espaço da TV Assembleia para agradecer a todos, cidadão e cidadã, eleitor e eleitora de Minas, em especial do sul de Minas, que acreditou no nosso trabalho, dizer que nós vamos intensificar cada minuto aqui para fazer valer o voto de confiança que você depositou no nosso trabalho. Muito obrigado, sucesso à TV, à Assembleia, a essa nova legislatura, que eu espero poder contribuir muito. Obrigado ao senhor e mais uma vez parabéns pela vitória. Obrigado. Nós conversamos então com o deputado Ulisses Gomes, do PT, eleito para seu primeiro mandato aqui na Assembleia, com 41.265 votos. TV Assembleia, nas eleições 2010.